Existem 5 ações de empresas grandes e sólidas que pagam muito dividendo que hoje estão sendo negociadas abaixo do preço. Ou seja, uma oportunidade única para você. Hoje vamos te mostrar quais são essas ações e por que o mercado está cheio de oportunidades no momento. Mas nós não vamos só jogar essas ações no seu colo. Pelo contrário, vamos te ensinar como você mesmo pode calcular se uma ação está barata ou não. E tudo de uma forma bem fácil, mas que funciona muito. E para isso vamos usar 2 métodos clássicos de valuation. O método de Graham, que é o pai do Value Investing, e também o método de Bassi, focado em dividendos. Mas antes de tudo, você precisa entender o porquê temos muitas oportunidades no mercado. E a resposta é bem simples. O mercado está em crise. Nos últimos tempos, a bolsa brasileira passou por muitos altos e baixos. Juros nas alturas, inflação, incertezas políticas e econômicas, e tudo isso deixou muitos investidores receosos. E o resultado? Bom, preços de ações para baixo. Muitas empresas excelentes viram suas ações caírem ou simplesmente pararem de subir, mesmo estando lucrativas e também muito saudáveis. Agora que o cenário começou a melhorar, bem entre aspas, né, porque temos expectativas de corte de juros, essas ações continuam baratas em relação ao seu verdadeiro valor. Isso representa diversas oportunidades para o investidor de longo prazo, já que o mercado pode estar subestimando o valor real dessas companhias, dessas empresas. Em outras palavras, você precisa saber garimpar esse tipo de empresa para você conseguir um bom preço. E para você achar elas, existem várias formas, mas aqui vamos usar 2 técnicas clássicas e simples da análise fundamentalista para identificar oportunidades. O método Graham, desenvolvido por Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, que foca no valor intrínseco da ação, combinando lucro e patrimônio da empresa. Também o método de Bassi, criado pelo investidor brasileiro Décio Bassi, que foca em dividendos, ou seja, a gente estabelece um preço máximo, que é o preço teto, baseado no dividend yield de 6% ao ano. Esses 2 métodos nos dão filtros rápidos para saber se uma ação vale mais do que custa hoje ou não. Você ainda não entendeu? Relaxa que a gente vai te explicar de uma forma bem fácil. No método de Graham, ele sugere que uma fórmula simples para estimar o valor justo de uma ação combinando 2 indicadores que é muito usado de análise fundamentalista. O lucro por ação, o LPA, e o valor patrimonial por ação, o VPA. A fórmula, essa aqui está aparecendo na tela. Mas por que ele usa 22,5? Isso aqui é uma constante derivada do critério de Graham de não pagar mais que 15 vezes o lucro e no máximo 1,5 vezes o valor patrimonial. Ou seja, se a gente multiplicar 15 vezes 1,5 dá 22,5. Então, essencialmente, a fórmula assume que parâmetros razoáveis de PL e P sobre VPA e calcula um preço justo a partir do lucro e patrimônio da empresa. Se a ação está sendo cotada abaixo desse valor intrínseco calculado, isso sugere que ela pode estar subvalorizada, que é barata, ou sobrevalorizada, que é cara. Isso é uma forma de identificar a margem de segurança, ou seja, pagar menos do que a empresa realmente vale nos seus fundamentos. Claro que nenhuma fórmula é perfeita, ou é infalível, mas é um ótimo ponto de partida para achar ações pagando pouco por muito valor. Agora, no método do famoso investidor brasileiro Décio Bassi, tinha uma abordagem um pouco diferente, que é olhar os dividendos. Ele acreditava que para investir com segurança, a empresa deve pagar um dividend yield atraente. Então ele criou uma regra de investir apenas em ações com dividend yield acima de 6% ao ano. E para isso ele calculava um preço teto da ação, que é o preço máximo que você pagaria para obter esse yield de 6%. A fórmula de Bassi é bem simples. Preço justo igual dividendo por ação anual dividido por 0,06, ou seja, dividir pelo dividend yield de no mínimo 6%. Por exemplo, se uma empresa pagou R$ 1,20 de dividendos por ação nos últimos 12 meses, dividido por 0,06, chegamos a R$ 20. Isso seria o preço teto segundo Bassi. A R$ 20, a ação rende 6%. Então, se a ação estiver custando menos que isso, significa que o dividend yield atual é maior que 6%. Logo atende ao critério de Bassi e estaria barato pelos dividendos. Se estivesse custando mais, o dividend yield é menor que 6%. Não tão interessante pelo método. Mas o bom disso tudo é que cada indicador complementa o outro, porque um leva em conta o PL e o outro os dividendos. Então, se mesclamos os dois, temos o combo de uma empresa barata que ainda é lucrativa. E fica tranquilo que você não precisa fazer o cálculo na mão, tá? Porque para facilitar a nossa vida e a sua vida, montamos uma planilha que automaticamente calcula os preços justos e upsides pela forma de Graham e também de Bassi. E nossa planilha tá assim. Aqui em Ticket colocamos o código da ação, por exemplo, PETR4, BBAS3, etc. Nisso que você coloca o ticket, ele puxa automaticamente o preço da ação e a
acompanha em tempo real. Então você pode usar isso para sempre e ver se os ativos estão caros ou baratos para comprar. Depois disso, temos o LPA da ação, que é o lucro por ação. Esse indicador ele vai mostrar o lucro dos últimos 12 meses por ação. E aqui precisamos preencher manualmente esse dado, buscando em sites como Status Invest, Fundamentos e etc., que fornecem o LPA atual. Depois temos o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que também preenchemos manualmente, e é o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações, que basicamente é o valor contábil por ação. E outro último indicador que você precisa preencher ele manualmente é o DPA, que é o dividendo por ação dos últimos 12 meses. Esse indicador é o total de dividendos e juros sobre capital pagos nos últimos 12 meses por cada ação. E ele também você consegue em sites de ações. Aí a gente já vai mostrar para você na prática. Com esses 4 inputs básicos, que é o ticket, o LPA, o VPA e o DPA, o resto da planilha calcula sozinha. O preço justo do Graham já calcula com base na fórmula e dá o preço justo segundo o Graham. O preço justo de Bazin, né, ele vai fazer a mesma coisa. Ele calcula o valor com base na fórmula que a gente já mostrou para vocês. E agora temos o mais importante, que é o potencial de upside do Graham. Aqui na planilha, ele calcula a diferença entre o preço justo de Graham e o preço atual da ação em percentual. Basicamente, ele mostra quanto a ação poderia subir X% se o mercado precificasse ela no valor calculado de Graham, e o mesmo vale para o Bazin. E aqui na planilha ficou bem intuitivo, né? Porque colocamos umas formatações automáticas de cor nessas colunas de potencial. Então, por exemplo, se o potencial for positivo, se ele for alto, fica verde, indicando um bom upside de compra. Agora, se ele for baixo ou negativo, fica vermelho, sinal de pouco potencial. A ação não está atrativa pelo método, né? Assim, visualmente, já destacamos as oportunidades. Verde igual desconto bom, né? Uma boa opção de compra. Vermelho, sem desconto ou muito cara. Mas agora que a gente já sabe a teoria, bora colocar isso na prática. E lembrando que nenhuma ação aqui que vamos usar é uma recomendação de investimento. A gente fez uma baita pesquisa para realmente ensinar vocês que têm ação barata e como você pode achar elas. Então já deixa seu like e se inscreva no canal. A gente pegou aqui 5 ações brasileiras bem conhecidas que pelos critérios acima estão sendo negociadas com desconto, com um bom desconto atualmente, né? A primeira da nossa lista é a Petrobras, que dispensa apresentações, né? Uma gigante do petróleo. As suas ações PN, que é de Petri 4, tem sido negociada a um preço abaixo em relação aos seus lucros e aos dividendos da empresa. A gente olha os principais indicadores de valuation da Petri 4. Hoje ela tem um PL em torno de 8,72, ou seja, o mercado paga apenas 8,72 vezes o lucro anual da empresa, que é bem modesto, né? E P sobre VP na faixa de 1,06, o que é um valor muito bom também, né? Além disso, a Petrobras vem distribuindo dividendos gigantes graças aos seus lucros recordes recentes. O dividend yield atual está na casa de 17% ao ano, o que é espetacular e muito acima do piso de 6% do Bazin. Agora aqui na planilha, colocando o ticker da empresa, ele já calcula automaticamente o valor. Então, o que a gente precisa de fato é o LPA, o VPA e o DPA. E para achar isso, a gente usa o Status Invest. A gente consegue descer aqui os indicadores e ver o valor deles. 3,73 para o LPA, 30,71 para o VPA e 5,62 para o DPA, que é o valor dos dividendos ou juros sobre capital próprio pago nos últimos 12 meses pela empresa. Então, colocando tudo na planilha, temos um preço justo, né, de 50,77 pelo preço justo de Graham e 93,67 pelo método de Bazin. E comparando com o valor real da ação, tá muito acima, tanto que o nosso potencial de Petro tá muito grande, quase 58 na verdade, né, pro método de Graham e quase 191 pro método de Bazin, o que tá um potencial muito grande e muito barato também, né? E por que tá tão barato assim? Principalmente pelo receio político e volatilidade do petróleo. Então, mesmo lucrando horrores, a Petrobras ela sofre descontos por medo de interferências do governo nos preços e etc. Mas para investidor de valor, esses números, que é o PL baixo, ou muito patrimônio, né, bem baixo, e dividendos muito gordos, citam oportunidade. Se os resultados se mantiverem sólidos, há uma boa margem de segurança aqui. Mas lembrando, isso não é recomendação de investimento. Agora, a próxima ação é a do Banco do Brasil, que é a BBAS3, que é outro caso de empresa boa e lucrativa negociada a múltiplos ridiculamente baixos. Só que também é estatal. Mas hoje o Banco do Brasil tem um PL na faixa de 4 apenas e um P sobre VP de só 0,62. Isso mesmo, o mercado paga 0,62 do valor patrimonial do banco. Historicamente, bancos costumam negociar próximos ou acima do VPA. Então aqui vemos um desconto enorme. E quando se fala em dividendos, então, meu amigo, o dividend yield está na faixa de 12% ao ano. E o Banco do Brasil ele vem distribuindo dividendos bem generosos e bem consistentes também. Então, mesmo assim, o seu P
preço não reflete nisso, pelo contrário, né? Ficou para trás em relação a outros bancos privados nos últimos anos, talvez por preconceito de ser estatal também, né? O que a gente entende, tá? Porque empresas estatais com esse atual governo é realmente difícil, mas não dá para negar que isso é uma grande oportunidade. Muita oportunidade. Então, se a gente coloca aqui tantos dados, que é o ticker, o LPA e o VPA e o DPA, a gente tem um preço justo no método de Graham de R$ 55,40, né? O que é um preço muito incrível comparado ao valor da ação hoje, que está em torno de R$ 18. E no de Bazin, a gente tem um preço justo de R$ 39,83, o que também é um valor muito acima do valor dela atual. E se a gente olha o potencial de upside pelo método Graham, Isso aqui é ridículo, né? Muito ridículo. De 200% uma ação, que é muita coisa. E pelo método de Bazin, ele está estimando que tem um potencial de upside de mais de 117% de valorização. Então, se a gente fosse seguir a planilha, seria uma oportunidade de compra agora. Ou seja, Banco do Brasil está muito barato em praticamente qualquer métrica. PL baixíssimo, P sobre VP de 1, dividendos altos e por que de tudo isso, né? Bom, simplesmente pelo desconto estatal, que é os investidores terem receio de interferências governamentais e etc. Os resultados recentes da BBAS têm sido excelentes, recordes de lucro, inadimplência controlada. Então, para quem confia que o banco seguirá performando, os métodos apontam uma bela oportunidade aqui, tá? Outro banco que precisa estar aqui é o Bradesco, que é o BBDC3, que é um grande banco privado que passou por um momento difícil recentemente, o que derrubou suas ações. Isso abriu uma margem gigante de oportunidades. Pelos números atuais, o Bradesco, né, nas ações ON, está com um PL em torno de 6, bem abaixo dos bancos já negociados a múltiplos bem maiores, e o P sobre VP perto de 0,81. Novamente, um banco sendo negociado abaixo do valor de seu patrimônio líquido. É uma coisa que geralmente indica pessimismo excessivo do mercado. Agora, falando em questão de dividendos, o Bradesco, historicamente, paga menos que o Banco do Brasil. Isso é bem óbvio, né? Mas ainda assim, o dividend yield dele atual está na faixa de 8,47% ao ano, considerando dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses. O que não é nada mal, né? É acima da média do mercado e acima da marca de 6% do Bazin. Então, colocando os indicadores aqui na planilha, a gente tem um LPA de 1,8, um VPA de 16,10 e os dividendos pagos, né, dá R$ 1,13 por ação. Então, pelo preço justo de Graham, a gente está com uma margem aqui de R$ 25,54. E pelo Bazin, R$ 18,85. Lembrando que a cotação do banco agora está em R$ 13,38. Então, se a gente olha aqui o potencial de upside, tanto de Graham quanto de Bazin, você pode ver que é muito grande também. É quase perto de 100 no modo de Graham, que é 90,85%, que é um valor muito grande, né? Se a gente for comparar tanto o preço justo com a cotação da ação atual, então é um potencial gigante pelo método de Graham. E de Bazin também, é um pouco menor, porque os dividendos que ela paga é menor que o Banco do Brasil, mas mesmo assim é um potencial muito bom, de quase 41%. Então, tanto Graham quanto Bazin indicam que tem um desconto, e aqui é uma baita de uma empresa privada. Então, se você quer uma empresa saudável e grande, Bradesco é literalmente a empresa. Mas por que está com todo esse desconto? Basicamente, o Bradesco sofreu uma queda de lucros em 22 e 23, devido ao aumento de provisões, né, que é o caso da Americanas e etc. E também ele estava com as margens apertadas justamente pela queda do lucro, o que assustou os investidores. Por conta disso, as ações caíram forte no último ano, mas o banco já está se reorganizando para retomar a sua lucratividade padrão. Então, por conta disso, a gente consegue ver uma ótima oportunidade nesse banco. Assim como também na Vale 3, que é uma das maiores oportunidades no momento, e isso é literalmente um fato, né? Porque além dela estar barata, o produto que ela negocia também está barato, o que é um combo perfeito. Isso mesmo, o PL da empresa hoje está na casa de 7,69 e um P sobre VP de 1,20, o que pode achar que é caro, né? Mas é por isso que precisamos ter uma estratégia, porque se jogarmos os dados na planilha, a gente percebe que ela está muito barata. Então, se a gente coloca aqui os valores dela, que é um LPA de 6,93, um VPA de 44,52, que é muito grande, e também um DPA de 4,76 o que também é muito grande, só perde para Petrobras no caso. Então o preço justo dela no modo de Graham é de 83,32,
que se for ver aqui, ó, o valor dela automático é de 53, então a gente tem um gap muito grande aqui. E um potencial de upside no Mortgage de 55,01%, que tá muito bom para empresas desse porte. Já pelo preço justo de Bazin, tá sendo cotada a R$ 79,00, quase R$ 80,00, o que dá um potencial de upside pelo método Bazin de quase 48%. E o legal é ver que atualmente o valor da ação tá na casa de R$ 53,00, ou seja, a diferença é grande, né? É muito grande. E o fato dela estar barata é justamente pelo que a gente falou no início. A matéria-prima que ela negocia tá desvalorizada, que é no caso do ferro. A China parou de importar tanto ferro da Vale, o que fez o minério cair, o que afeta diretamente nas ações da Vale. E isso faz a gente ter uma grande oportunidade na nossa lista aqui. E para fechar as ações com chave de ouro, temos a CEMIG 4, empresa de energia elétrica de Minas Gerais. O setor elétrico costuma ter empresas boas pagadoras de dividendos, e a CEMIG é uma delas. Atualmente, ela está com um PL de apenas 4,18 e um P sobre VP de 1,05. Isso significa que o mercado precifica a CEMIG com um múltiplo de lucro muito abaixo, provavelmente por não esperar crescimento ou por algum risco. Mas para a utility estatal, que gera lucro consistente, um PL de 4 é muito baixo. É muito baixo mesmo, quem conhece sabe, né? Mas o ponto forte da CEMIG é o fato do dividendo. Ela distribui bastante do seu lucro. O dividend yield dela atual é de torno de quase 18%, um dos maiores da bolsa. Claro, tem que ver se esse nível de payout atual dela é sustentável, mas historicamente a CEMIG costuma pagar dividendos elevados quando possível. E um yield de 18% coloca a CEMIG 4 no topo do ranking do método Bazin, muito acima dos 6%. Então, colocando todos os dados na planilha, que é o ticker da CEMIG, o valor atual dela, da cotação no dia que está gravando, é de R$ 10,34. Colocamos o LPA de 2,45 e o VPA de 9,75. E a gente colocou também o DPA de R$ 1,83, o que deu o preço justo do método de Graham de R$ 23,18, o que é um valor muito grande, né, para a cotação atual dela. Tanto que o potencial de upside no método de Graham deu 124,21%. Então o potencial aqui tá muito grande comparado com o preço atual dela. Já pelo preço justo de Bazin, tá dando uma cotação de R$ 30,52, o que mostra um potencial de upside de quase 200%, né, de 195,18. Isso mostra que a empresa é muito lucrativa em questão de dividendos. Ou seja, pelos critérios quantitativos, a CEMIG está muito subavaliada. O mercado está pagando pouco por seus lucros e cash flow, talvez devido a riscos políticos, já que também a CEMIG é controlada pelo estado de Minas Gerais, ou alguma desconfiança sobre a sua continuidade dos dividendos. Mas uma coisa é certa, a empresa é lucrativa, ela vem crescendo ano após ano, isso reflete direto na distribuição dela e ela ainda está muito barata. Mas de fato, por ela ser estatal, acaba prejudicando muito ela, mas não deixa de ser uma baita de uma oportunidade. Mas vocês viram, em poucos minutos identificamos 5 ações de empresas conhecidas, mas que ninguém fala que está barata. Normalmente as pessoas pagam por essas informações. E não é só isso, tá? Mas também te ensinamos como você mesmo pode calcular se uma ação tá barata ou se tá cara. E você pode usar isso para achar empresas sólidas com boa oportunidade e ganhar muito dinheiro no futuro. E se você ficou interessado na planilha automática que usamos, que facilita muito fazer esses cálculos para qualquer ação, a gente vai te dar um presente. E é um baita de um presente, tá? Porque essa planilha vai estar no primeiro link da descrição de graça. Mas não é por muito tempo, tá? Porque depois de um tempo determinado, ela vai ficar paga. Então já corre lá e baixa essa planilha. E se você gosta de vídeos como esse, eu tenho certeza que isso vai adorar esse aqui.